Olá, boa noite. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos para entrar, mas nós estamos aqui de volta no programa Pode Falar com Suzete Galvão, que está ao vivo através do YouTube, no programa, no ourofinotv.net, e depois vai para o meu canal Pode Falar com Suzete Galvão. Hoje nós temos 2 entrevistados muito especiais, pessoas assim abençoadas, né, e que vão trazer um tema muito importante e nobre aqui para nós todos aqui que estão nos acompanhando, que é adoção. Nós estamos aqui com o Dr. Dante Severo. Boa noite. Advogado. Boa noite. Obrigado tudo bem? pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, é um prazer. E a doutora psicóloga Eliodora Germiniani. Isso. Como vai? Tudo bem? Estou ótimo, e vocês? Bem, obrigada pelo convite, viu? Nós é que agradecemos, nós é que agradecemos. Agradecemos aqui também o Rachid, o Anderson e também o Cadu, que estão aí na técnica dando uma força aqui pra gente. Obrigado aí estando aqui, né, no programa Pode Falar com Suzete Galvão. Adoção é um tema polêmico, né? Mas é um tema nobre, né? Sim. É um ato de amor, um ato de dedicação. E vocês são pais adotivos, né? Isso aí. Sim. Como é que foi essa iniciativa? Como é que surgiu essa ideia de adotar uma criança? Eliodora, Sim. Mãe primeiro, né? Mãe, né? Graças a Deus. Então, Suzete, obrigada, boa noite a todos, né? Boa noite a todos os envolvidos. Que delícia estar aqui nessa noite, né? Gostoso, uma noite né? abençoada e que seja realmente bênção na vida de todo mundo que está ouvindo e que possa propagar, né? Exatamente. Então, assim, nós passamos, né, 9 anos tentando uma gestação via... como é o nome? Vias naturais. Via naturais, isso me ajuda, tá? E daí a gente fez, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma fertilização, né? Onde realmente foi muito pesado para mim, muito. Foi uma experiência terrível. Claro que para uns pode ser melhor, para outros, mas eu realmente sofri muito nessa fertilização. E nós tínhamos colocado os embriões em congelamento, 5 embriões. Que interessante, hein? Porque isso é feito quando se faz fertilização, né? E daí, numa viagem, a gente voltou de casa, o Dante chegou pra mim e falou assim: Eliodora, preciso falar com você. Você sempre teve vontade, né? A minha mãe diz isso, né? Que eu sempre tive esse coração voltado, né? Ele falou pra mim: você sempre teve vontade de fazer, adotar? Por que a gente não faz ao contrário? Nós adotamos e depois a gente volta na fertilização para ter de vias naturais, né? E nisso, meu coração se encheu. Eu falei, poxa, que legal, né? Vindo do Dante, ainda mais assim, a gente fica preocupado. Isso era meu, é algo meu, né? E acabou que eu vim para Ouro Fino e a minha tia falou: olha, tem um abrigo aqui em Ouro Fino onde tem crianças, etc. E foi daí que começou a partir esse desejo de adoção muito forte no meu coração e no coração do Porque normalmente o desejo de adoção e de ter um filho é mais da mãe do que do pai, né, doutor? Assim, também, né? As pessoas... Não generalizando. Mas você está correta na sua afirmação. Primeiramente, boa noite. Boa noite para quem está nos assistindo. Estou vendo que tem bastante gente conhecida aqui no canal, né, do YouTube. Pessoal que me ouve também. Avisei lá que eu ia estar aqui contigo através desse convite especial. Fico muito agradecido. Para a gente falar... Debater não, bater um bate-papo, né, sobre adoção. E voltando na sua pergunta, muitos que adentram no meu canal, né, eu tenho um canal no YouTube chamado Dante Severo, é voltado para o mundo jurídico, mas eu tenho uma playlist de adoção. E muitos que lá perguntam, a iniciativa é sempre da mulher. Na maioria das vezes, né? Uma vez eu peguei junto com o meu produtor e começamos a dar uma olhada. Quantos homens tinham, quantas mulheres, porque o YouTube te traz isso, né? É muito mais mulheres. A estatística. O YouTube te traz isso, é muito mais mulheres.
que se envolve. Porque o E primeiro passo é da mulher. Né? E normalmente as mulheres que têm as que têm dificuldade de engravidar são as mulheres, né? Sim. Os homens são menos, né? Eu acredito. Olha, por incrível que pareça, eu nunca entrei nessa pesquisa, né? Quem eu conheci na fertilização, algumas eram mulheres, mas tinham homens também. Tem homens também que não podem, que têm problemas, são inférteis, Isso que partem por uma fertilização. Então, como nós partimos para isso, eu conheci muitas pessoas lá e nem sonhava em adoção. Não passava na minha cabeça o assunto adoção. Mas essa experiência de fertilização, você chegou a ter? Você chegou a fazer? Sim, fiz, né? Fiz uma apenas, né, que eu estava comentando. E a minha experiência, quando comecei, né, que eu falo que Deus coloca o nosso coração. Eu falo e eu sempre levo isso nas minhas palestras também, porque nós levantamos hoje uma bandeira, né, sobre a adoção, porque é algo que uma tia querida, tia Edna, eu sempre levo o nome dela, ela fala assim, as mães por adoção são as escolhidas por Deus. Porque é um desprendimento, na real. Sim. Né? É um desprendimento. Então, quando eu conheci, né, o meu filho, quando ele veio para nós, porque tem todo um tempo de convívio antes da adoção. Existem fases que nós passamos. Então, assim, foi algo tão incrível que eu falei pro Dante, eu não quero mais, eu poderia ter, isso que é o mais incrível, né, Dante? Nós poderíamos ter ido lá fazendo mais 5 fertilização. E o meu filho veio nos preencher de uma tal forma, falei, gente, né, pra quê? E o bacana disso é que teve esse apoio mútuo, né? Sim. Dando um apoio pro outro em conjunto, né? Sim. Apoiando e ali sabendo, não, isso eu quero também, é isso que você quer, então vamos fazer isso e vamos caminhar juntos. Agora, doutor Dante, para uma adoção, burocraticamente, juridicamente, quais são os meios, quais são as dificuldades que hoje, né? Olha, antigamente era mais fácil, hoje é mais... Não, olha, antigamente nem tinha, né? Eu acho. Sempre existiu a adoção. Não, então, mas você às vezes era adotada, assim, a família dava alguma criança ou um vizinho, alguma coisa, tinha uma... no passado tinha a famosa adoção a brasileira, né? Que o pessoal falava. Isso. Alguns pegavam meninas mais novas, eu digo adolescentes, que infelizmente serviam até de empregadas. A gente tem muitos casos relatados, né? Que serviam até de empregadas. Mas vamos falar da adoção moderna, a adoção que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. O que ele traz? Você que tem interesse em adotar, a primeira coisa que você tem que fazer, anota aí, www.cnj.jus.br/SNA. Você vai iniciar a fazer um pré-cadastro. O que vai ter nesse pré-cadastro? Nome, teus endereço, aonde, o que você faz da sua vida, tem diversas perguntas. E aí ele também te dá o direito de você colocar lá a forma que você quer o seu filho. De que jeito, idade, bebê, criança, adolescente, pode ser raça, cor, pode gênero, menino ou menina, né? Masculino ou feminino, né? É o gênero, menino, masculino ou feminino, a idade, né? E ele te abre tudo isso daí. Após você preencher todo esse pré-cadastro, o CNJ vai gerar um número de protocolo. Esse número de protocolo você imprime e dá um pulo até a sua vara da infância e da juventude do seu município, né? Você dá um pulinho lá, você leva esse número de protocolo e lá o servidor, o cartorário, ele vai abrir um processo de habilitação. E ali começa um processo para você ser habilitado. Ali é realizado um processo judicial, você participa de um curso para adoção, que a gente vai chegar mais adiante a falar sobre esse curso de adoção. Após ser deferido, o seu processo ser julgado procedente,
automaticamente você entra no Cadastro Nacional da Adoção. E ali você aguarda até que a Vara da Infância, que eu brinco, o Big Fone da Vara da Infância e da Juventude entra em contato contigo, falando, olha, tem uma criança que é do que você escolheu. Do seu perfil. O casal ele precisa ter um perfil assim para, eu digo assim, economicamente ou psicologicamente, ele tem que ter uma estrutura. Como é que funciona isso? Economicamente você descarta. Né? Qualquer, vamos falar de classes, desde a E até a A podem adotar. Isso aí não existe. Ótimo. Dinheiro não influencia em nada. Ótimo. Perfil psicológico, lógico, você tem que ter. Você tem que ser pelos padrões sociais que o casal preenche, né? Você tem que ser capaz, né? Absolutamente capaz, maior o casal de 18 anos. Que ter um trabalho, né? Ter um sustento, porque sim, né? É necessário. Alguns um requisitos dos pré-requisitos. Porque tem um trabalho da assistência social que vai fazer uma entrevista. Tem uma equipe, né? Não é, eu quero adotar. Não, você tem todo um caminho, um protocolo para seguir, né? Tanto nós tivemos uma visita da assistência social por 2 ou 3 vezes, entendeu? Para saber onde nós morávamos, como nós vivíamos, etc e tal, né? Para ver se nós estávamos aptos. Porque nós vivemos como grupo, tá? Uma situação bem constrangida, assim, porque tem perigo para todos os lados. Sim. Então a gente precisa ter esse apoio, né? Isso é importante, né? Tem casos sérios de pedofilia mesmo. A gente soube, né? Situações de né? crianças. Não é só a bondade que está, né, gente? O perigo ronda em qualquer momento. Então a gente é necessário nesse acompanhamento mesmo. E depois de um tempo, né? Vai acompanhando ainda como está essa família, como está a criação dessa criança, como está sendo a criação, né? Sim. E antes assim disso daí, o que você perguntou, tem um estudo psicossocial, que vai um assistente social e um psicólogo. Bacana. Ele faz um laudo, ele leva até a Vara da Infância e da Juventude aquele relatório, olha, conheci a família, o pai faz isso, a mãe faz aquilo, o local que essa criança vai vir a morar é assim, sabe? Tem todo um laudo que é realizado. Isso é dentro da lei. O Estatuto da Criança e Adolescente está lá no artigo. Né? Eu não vou ficar falando de artigo aqui, senão virou uma aula de direito e não é a intenção do nosso bate-papo. Mas ele dá um amparo, né? Ele dá um amparo, está na lei. Isso aí. Sim. Agora, a hora que é para adotar a criança, né? Ligaram para ele, olha, nós temos uma criança aqui, é o perfil de vocês querem vir aqui conhecer, como é que é? Ou já tem uma entrega, assim, como é que é feito? É assim, geralmente quem entra em contato com esse casal ou com essa pessoa solteira, que a pessoa solteira pode adotar também, deixe bem claro isso daí, é alguém da Vara da Infância e Juventude, um cartorário, um servidor. Ele entra em contato contigo e fala, olha, nós temos uma criança apta à adoção, né? E preenche o perfil que vocês colocaram lá no cadastro de vocês. Vocês querem vir a conhecer? Queremos. E aí você vai lá e conhece essa criança ou esse adolescente, depende do seu cadastro. Sim. E o mais interessante como grupo, né, que nós fazemos parte do grupo de adoção legal aqui de Ouro Fino, que é o grupo Grau Ágape, né? Bacana. Já faz 4 anos que nós fazemos parte, desde o início que nós estamos aqui, nós fomos agregando junto com o nosso grupo, que são assim pessoas incríveis, que daqui a pouco eu vou falar um de cada, agradecer, porque ontem nós mudamos a nossa diretoria. Mas... Esse grupo foi formado aqui, Eleodora? Em Ouro Fino. Sim, em Ouro Fino. E eu estava ontem na nossa reunião. Quem teve a ideia para criar o grupo? Partiu da Leila Veronês, do David, partiu da Rita, Samuel. Gente, se eu estou esquecendo de mais alguém, me perdoe, mas esses daí eu tenho que iniciaram esse grupo para ter um grupo de ação, porque não tem na região. Pouso Alegre não tem. Para incentivar e tirar dúvidas, né? Nós somos os únicos. Eu estava fazendo de Águas de Lindóia a Pouso Alegre, não tem grupo de adoção. Olha que bacana. E as pessoas da região vêm até nós, sabe? Para tirar dúvidas, né? É uma reunião mesmo, uma reunião. Né? Porque assim, é lei, é algo que os juízes e promotores, né? Se você me corrija,
é uma obrigatoriedade. Bacana. Porque você não é simplesmente, como a gente estava falando, eu vou lá, quero adotar e saio com o filho debaixo do braço. Esse nosso grupo Grau Ágape, ele tem essa motivação realmente, é um trabalho voluntário e uns estão, né, vindo, porque esse ano nós tivemos 3 famílias com adoção, né? 3 ou 4, se eu não me engano. Aqui em Ouro Fino? Da região da também. região, da região. Porque nós temos pessoal da Borda, Bueno Brandão, Tocos do Mogi e região, né? Que daí vão conseguindo e com o nosso apoio, né? Que nem o Dante fala, nós não arrumamos criança para ninguém, não é sobre isso. Entendi. Nós damos apoio. Não dá uma, né, Não, a gente não dá um jeitinho. jeitinho. Não existe um jeitinho, né? Até uma vez houve essa coisa de não existe jeitinho. É conforme a lei. Então nós somos assim um grupo bem, assim, gente, com todo orgulho, fantástico, voluntários que estão assim e dentro da lei, correto, né? Sim, engajados a direcionamento, né? Eu falo, olha, vamos por aqui, porque a gente, eu quero adotar, e aí, o que eu vou fazer? É porque eles têm que ter a consciência, né, de como que tem que ser essa adoção, Sim. né, quais as consequências, e enfim, né, tem que ter exatamente. é que nem você falou, tem que ter um acompanhamento também, tanto do psicólogo Sim, como do assistente sim. social, para estar vendo como é que está sendo a criação dessa criança e a adaptação dela no Com lar certeza. mesmo, né? E esse grupo, o objeto dele é antes, durante e depois. Por que antes? Antes te bate a ansiedade, tá? A doutora Eleodora que pode explicar isso daí, te bate a ansiedade. Durante, chega uma pessoa nova na sua casa. Sim, e aí? sim. Uma criança, um adolescente. E aí, gente? E depois é o que acontece com a criação. Todo mundo, nós somos pais aqui, todo mundo tem problema na criação. Nós, Sim. Nós Os demos filhos naturais já são assim. Nós demos alguns problemas para os nossos Sim. pais e os nossos filhos, Sim. seja biológico ou seja adotivo, vão dar problema. Não tem diferença alguma. Nenhuma. Tem aquela mística, olha, eu brinco, a minha vizinha falou que não... Gente, Não isso existe daí é lorota. Tem muito, eles falam muito também da genética, né? Não vai trazer a genética do Nada pai, a ver, da mãe, nada porque a o ver. pai e a mãe era assim. Isso daí Mas aí vai lorota. da criação, né? Eu doutora? vou falar assim agora um pouquinho, desculpa, eu cortei. Não, Mas da minha experiência, assim, né? Eu falo, eu ouvi algo muito incrível uma vez, uma médica falando assim, é real isso. O nosso útero, a função do útero é para gerar um filho. Ele não tem conexão alguma com o corpo, né? Então eu fiquei questionando isso, né? E é muito, porque eu sou mãe por adoção e eu digo que o meu filho é um presente de Deus na minha vida. Ele tem particularidades do Dante, ele tem particularidades minha. Então eu penso assim, quando você coloca o seu filho no caminho, né? A criação é o modo do seu convívio. O próprio ambiente vai fazendo com que ele... O próprio ambiente. Né? Eu, como psicóloga que sou, eu digo, gente, não tem... e mãe, né? Mais assim, desse amor que a gente sente, não tem um preconceito. É um preconceito que a gente fala, né? Você não sabe o que você realmente vai receber. Faz uma definição antes de conhecer. Definições totalmente erradas. Deturpadas. Né? A adoção, ela carrega alguns misticismo, alguns folclores, né? E às vezes as pessoas, uma coisa que nos perguntavam muito, e aí, como que tá sendo? Normal. Ele acorda, toma café. Ele chama você de mãe? Tem perguntas até hoje, assim. Ele chama o Dante pai? Foi claro, eu sou mãe, né? Então não tem isso. É algo assim muito natural. Não tem, sabe? Olha, tanto é que sempre a gente passou uma situação incrível, né? Foi um mês atrás. Diz que o meu filho ouviu que ele era adotado. Daí questionaram, vieram perguntar como ele estava. Eu perguntei, Rian, como que você estava? Né? Ele
Ótimo, Não, mãe, tô bem, não tenho nada, né? Como se fosse alguma coisa que estivesse prejudicando ele, né? Isso não existe. Quando você vive a verdade prevalece na minha casa. Aí desde quando vocês o adotaram, já, ele sabe, lógico, né? Sim. E aí como é que foi a adaptação dele no começo, primeiros dias? Como mãe, como pai? Olha, ele tinha que idade? Ele chegou com 1 ano e 1 mês. Um bebê ainda. Na estágio de convivência, né? 1 ano e 1 mês. Olha, eu achei que, assim, foi natural, assim, o engraçado, a nossa relação, eu, Eliodora e o nosso filho, era muito tranquila. A reação dos que estavam de fora era diferente, né? E às vezes eles faziam algumas... queriam colocar nós em algumas saias justas, né? Eu até comento uma aqui, que uma vez a gente estava num restaurante e uma garçonete, e ficava olhando. Quando ela não perguntou, ela não acalmou. E ela não saía dali, e era um restaurante que a gente ia muito. Daí até um dos donos do restaurante tirou ela e falou, pelo amor de Deus, como você vai fazer uma pergunta dessa? Constrange, gente, né? Não, super constrangedor, a gente passou muito e enquanto ela não fazia isso, e já chegou em restaurante parar, ficar todo mundo olhando pra nós, parecia que... porque não é clarinho, não tem a mesma... porque... Pode falar. Aparência. Então, assim, a nossa adaptação foi muito normal. A adaptação dos demais... a gente não sabe, né? Mas a nossa experiência sempre foi muito tranquila. E a minha mãe falava uma coisa assim, Eliodora, você vai ver. Quando arruma um filho, acorda 6 horas da manhã, berrando, chorando, dor de cólica, não sei o quê. Lá chega o meu filho, primeira noite em casa. E esse menino não acorda, acorda 9 horas da manhã. Puxou a quem? A mãe dele, né? Eu falei que Deus, assim, ele é bom, perfeito em todos os momentos. Já trouxe até Foi pra... assim, né, moldado para nós, sem erro. Olha só, eu tô aqui com a Leila Veronese, ela tá acompanhando a gente, Legal, Dante, Leila, e ela tá falando que tem um curso, né, preparatório que é fundamental aí para uma adoção legal, segura, né? E para sempre. Esse curso é feito de que forma, Dante? Esse curso, igual, o Grupo Grau Agape presta esse curso. Esse curso está no Estatuto da Criança e Adolescente, faz parte e é obrigatório no seu processo de habilitação, antes de você ir lá para a fila de adoção, você é obrigatório. E é isso que é a função do Grau Agape, porque ele te mostra o antes. Olha, a Leila Veronese faz parte do nosso grupo, é uma das fundadoras do Grau Agape, né? Querida. Ela está demonstrando isso daí também está no Estatuto da Criança e Adolescente, que é fundamental, o antes, o durante e o depois. Ontem teve testemunho no grupo que falou assim, o assistente social falava comigo e vinha o que vocês falavam, e nas reuniões eu falo assim, e nada era diferente para mim, nada foi surpresa para mim, porque tudo isso, foi ela que participou de todas as reuniões, essa pessoa, esse casal, na verdade, ouviu tudo, foi instruído, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E tem casos inusitados que ocorrem também, que a gente vai estudar, vamos lá, todo mundo junto ali de mão, é um elo de corrente, todo mundo junto, né, prestando esse serviço filantrópico, né, a gente não ganha nada, a gente ganha amor, companheirismo, mais familiares, que se torna uma grande família. Grande família, e assim, o mais legal, assim, eu falo que a adoção é uma gestação também. Eu ia perguntar isso, vocês ficam naquela expectativa, a gente fez o cadastro, né? A gente já preencheu todos os pré-requisitos. Ai meu Deus, e agora? Passou um mês, ninguém me chamou, passou 2, passou... E aí, como é que é? A mãe é pior, né? Porque a mulher é mais ansiosa, né? Sim, com certeza. É assim, ansiedade pura, né? Então, por isso que é importante esses encontros mensais, porque a gente tem palestras, né? De todas as maneiras para direcionar esse casal. Então, quando eu falo assim, 9 meses mesmo de gestação. Nós tivemos uma super surpresa legal, a última, antes dessa reunião de ontem, anterior, uma das nossas
casais pretendentes, falou, Eleodora, eu não aguento mais. Ai, minha ansiedade tá me matando. Falei, Amada, calma que tá chegando a sua Até vez. porque eles, acho que vê, né, a tua experiência, a experiência de outros, então não vê a hora. Demora muito? Quanto tempo normalmente leva para que a adoção seja concretizada? Pode falar? Depende. É isso. Muitos me perguntam isso no meu canal, lá no YouTube Dante Severo. Depende. Por que depende? Depende do que você preencheu. Se você colocar lá loirinho de olhos verdes, eu já fui loirinho de olhos verdes, hoje eu sou grisalho de olho claro. De 1 ano, gente, vai demorar demais. Mas é a sua habilitação, é o modo que você sonha em ter a sua criança. Ok, demora muito mais, mas se você abrir esse cadastro, olha, eu quero uma criança de 1 a 5 anos, de 1 a 6 anos. Eu tenho fatos interessantes que chegaram no grupo pessoas que falam assim, e aí? O que você preencheu lá? Eu quero criança de 2 anos. Quero criança de 1 ano. Eu quero bebê. Sabe o que adotaram? Adolescentes. Adolescentes. Olha. Uma adoção tardia. Totalmente. Adotaram crianças de 8 anos. Sim. Então, em questão de demora, depende do que você preencheu. Tem uma lá. estatística do perfil dessas crianças? De idade? Mais ou menos. Agora... o nosso grupo tem esses números, eu não tenho aqui para dispor agora, então não vou chutar, mas nós temos tudo isso planilhado, nós temos isso no nosso grupo, né? Até mesmo a gente é afiliado, é associado na ANGAAD, né? Que é uma associação dos grupos de apoios à adoção do Brasil. Né? No Brasil. Ela nos passa esses números todos, né? Ela que nos passa todos esses números. Então nós temos isso. Agora eu não tenho como fornecer. Em Ouro Fino nós temos bastante casais, né? Pessoas que adotaram, né, Eleodora? Aqui, antes de você, falar. Eu só quero mandar um abraço aqui, até o Junião, né? O Junião Pitts, né? Sim. Ele com a Thelma, né? A Thelma, eles adotaram também, né? Eles têm Eles tiveram uma pessoa, uma criança, mas daí não foi uma questão de adoção. Foi uma questão de apadrinhamento, dessa ajuda. Tem isso também, é bom a gente falar sobre isso também. Sim. Então, mandar um abraço aqui para a Leila Veronesa, a Thelma, né, o Júnior, o Jefferson Luiz, que está aí acompanhando a gente, obrigado pelo carinho. Obrigada. A Joelma Oliveira, né, e Fagamer Plays, né, que a gente não tem o nome, mas obrigada aí pela participação. Sim. Então, como é que funciona isso? Que a gente estava falando, né, que tem essa adaptação, por exemplo, apadrinhar. Então, eu posso ir numa instituição e levar uma criança para passear na minha casa, passar alguns dias, e aí me adaptar, de repente, adotar essa criança. Calma, ou não é assim? Não é assim. Com a reforma do Estatuto da Criança e Adolescente de 2017 para cá, foi instituído o apadrinhamento afetivo. De que forma o apadrinhamento afetivo pode ser? Em espécie, eu escolho uma criança e falo, olha, esses gastos eu vou estar bancando essa criança, escola, material, médico, essas coisas. E tem o apadrinhamento afetivo que você pega uma criança ou um adolescente e começa a ser um padrinho dele. Sim. Tá? Mas tem uma exceção, você não pode estar cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. Entendi. Porque daí você não consegue participar. Porque pode criar um vínculo depois, você não consegue participar desse programa. Entendi. Tá? Aqui em Ouro Fino, eu não sei se existe o apadrinhamento afetivo. Entendi. Tá? Eu não vou falar nem sim nem não, eu não tenho certeza, né? Se tenho. Mas nesse apadrinhamento, a criança ela pode passar um final de semana na minha casa? Sim, pode. Mas aí, se ela fica. Pode acontecer isso também, ela fala assim, eu podia morar aqui, ou, né? Isso daí vai sempre ocorrer. Sim. Você tem que estar preparado para esse apadrinhamento afetivo. Quer ver uma coisa bacana? Você pode ir na reunião de pais e mestre dessa criança. Você pode acompanhar, você pode ser um conselheiro dele, né? Você pode orientá-lo com a vida, né? E tem casos e casos, né, gente? Acontecimentos mil, né? Claro que a gente tudo em cima da lei, mas tem acontecimentos assim incríveis, que nem eu estava falando, voltando um pouquinho só, sobre eu quero um filho de 2, 3 anos, de repente você é chamado
para esse encontro. É uma criança de 9, de 10, de 12, já tivemos casos de 14 anos, 16 anos, que são, sabe, é algo, uma conexão, é um encontro de Deus. Eu sei lá o que é, se eu não acreditar em Deus, eu vou acreditar em quê? É porque é algo assim... É sobrenatural. E naturalmente falando, Sim. as pessoas, mas pegar uma criança de 14 exato, anos, já é um adolescente, às vezes tem uma bagagem meio problemática, ou, né, sei lá. É mais difícil, porque uma criança de 2 anos, você consegue, né, criar e levar o teu conhecimento, educar, enfim. Sim. Uma criança de 14 anos, ela já está praticamente, né, criada, assim. Então, isso eu no meu Mas olhar, é legal isso, né? Eu penso assim, quantas crianças incríveis, né, com essa idade, esperando uma família. Nós precisamos ter, né, tirar esse preconceito, sim. Né? Eu falo muito né, eu tenho que parar com essa mania de Eu falar também né. falo. Mas assim, né, ó, cortando né. E então as crianças incríveis que a gente faz parte, né, como chama daquela postagem das crianças? Busca ativa. Da busca ativa. Eu olho ali e falo, gente, eu gostaria de trazer todo mundo para casa. Então, tudo é uma questão de abrir o coração. É abrir o sentimento, o coração, pedir a Deus e se entregar, porque é algo assim, realmente, que só quem vive sabe. Porque eu e o É uma experiência bem pessoal, né? É muito pessoal, é muito pessoal. A gente baseia assim na lei, mas eu falo assim, uma vez eu estava num abrigo, chegou uns pais, assim, pretendentes, então eu vim aqui escolher uma criança. Primeiro que não podia. Segundo, eu falei, mas aqui não é um canil. Eu ia falar isso. Eu falei isso. Né? Que um cachorrinho, raça, né? Não é um canil. Isso que você falou para não ser polêmico, hein? Não seja polêmico. Mas é mais ou menos isso. Você está deixando de falar a verdade, não, né? eu não estou falando, eu estou falando a verdade. Sim. Então, essa causa é minha muito, assim, de amor, assim. Quando eu ouço... eu vou pegar, você não tá pegando, né, um animal, nem se fala, é um ser humano que precisa de cuidados, de amor, de carinho, de proteção e de família, de um lar, de uma família. É sobre isso, né? A adaptação do teu menino com a família, foi legal? Foi maravilhoso, né? Nós tivemos... Você falou da tua mãe, né? Sim, nós somos assim, apaixonados, a família toda é apaixonada. Eu acredito que a criança, acho que nos primeiros dias, né, no primeiro encontro, ela fica um pouco meio acanhada, um pouco... Como que é a reação? Então, a nossa experiência sempre foi muito receptiva. O meu filho sempre foi muito aberto e a nossa família é muito aberta a ele. Então, ele sempre do primeiro dia se sentiu em casa. Não tivemos, na real, assim... Um filho mesmo, né? A liberdade... Eu senti, a primeira vez que eu levei ele pra casa, eu tive visitas, como se eu tivesse saído do hospital. Ai, que bacana. Foi muito legal. Os primos... O acolhimento mesmo. O né? acolhimento, sabe? Todo mundo, os avós estavam todos ali... Então eu me senti assim, nossa, eu tô saindo da maternidade. Que delícia. Foi uma experiência incrível. Nesse grupo, Dante, nós temos alguns casais que adotaram? Hoje. Nós temos a filha da Neuza, né? Sim, a Aline. O Rafa. E foi eles mesmos, assim, uma menina, né? Uma menina. E foi ela, justamente, a Aline, com a última das reuniões, olha, eu adoro uma coisa, porque é uma expectativa. Eu falei, Aline, calma. E Deus abençoou. Ontem nós a conhecemos, a filha, a coisa mais linda e abençoada da vida. Eu conheço um casal também, que é a Simone com o Baganha. Acho que isso. Eles têm dois meninos. Ele já foi no grupo. Todos, né? Ele já foi no grupo. São irmãos, né? Isso. Muito bacana. Pensa bem, você adotou os dois, né? Porque você vai adotar um e o irmão vai... Não, então vamos ficar com os dois. Hoje está muito forte isso, né? Nós temos amigos também que adotaram 3 há pouco tempo. Olha que legal. E outros que a gente conhece também. E, então, assim, está desmistificando, né, as pessoas que têm esse coração voltado, porque realmente, como que é duro tirar, né? Já sofreu um abuso psicológico imenso. Então, esse olhar hoje dessas famílias estão sendo assim, sabe? E tem comarcas, né?
que só aceita a adoção de todos os irmãos. Ah, que Entendeu? legal. Normalmente nessas instituições que ficam, tem uma estatística do motivo, assim, das crianças são diversas, né? São diversos. E eu acho que às vezes é uma mãe adolescente, né? Ou algum outro... Olha, vai desde, eu vou fazer um aparato geral, vai desde abuso de muita droga e até abandono. Abandono afetivo sai, e a casa tá uma bagunça, chegam lá, não tem como aquela criança viver naquela residência devido a todos os problemas que fogem do padrão normal, né, de uma família aqui no Brasil, né? Então, são vários. E eu vou falar algo que eu sempre falo isso. A assistência social em Ouro Fino funciona. A assistência social, o conselho, ele funciona. Eles sempre estão atentos a essas crianças abandonadas. Porque, assim, crianças abandonadas tendo lares. Uhum. Então, eu fico muito confortável, eu falo isso pro Dante, né? As questões de saber que sempre tem alguém olhando. Aqui funciona que o vizinho denuncia, que os abusos, então nós não Cidade pequena é mais monitorada, né? Não, aqui a rede que a gente fala, que é assistente social, vara da infância e juventude, os grupos de apoio, o conselho tutelar, né? E funciona. A coisa funciona. Em grandes cidades é mais difícil, né? Mas em Ouro Fino funciona. Conta pra gente alguma experiência marcante aí no meio da adoção de algum amigo, algum casal. Algo que impactou mesmo vocês aí. Então, nós temos um casal que adotou há pouco tempo 3 filhos, né? Não são de Ouro Fino, não vou falar, né? Nem posso, mas fazem parte do nosso grupo, são queridíssimos. Ah, que legal. E o que me impactou, assim, porque eles tinham a pretensão de ser um filho só. E de repente surgiram 3 e eles aceitaram esses filhos. Desafio isso, né? É um desafiador. É um desafio. A idade deles? 2, 6 e 7, algo assim. Até ontem escadinha eles comentaram, assim, né? Comentaram conosco e acabei não... Né? Mas são crianças incríveis. E assim, eles abraçaram de uma forma e assim, né? Como psicóloga do grupo, eles foram no nosso escritório também para pedir aconselhamento e psicologia. Hoje eles não são da cidade, então eles estão em outro lugar. Mas enfim, o que eu achei muito incrível, e eu peguei e chamei os 2 no meu consultório e falei, gente, acalma, porque eles queriam ser perfeitos, eles queriam não errar. Isso não existe. Não tem como, né? Não existe. Então foi algo assim que eu falei pra eles, acalma, respira, se vocês precisarem de ajuda, façam isso acontecer. Então, assim, eu achei, assim, eu fiquei muito, muito feliz. E hoje, eu falei uma coisa assim importante também, mais ou menos assim, tudo entra no eixo, tudo entra no lugar. E eu vejo, claro, é trabalhoso, mas o envolvimento, o amor é infinito, né? Não tem mais o que falar. É uma experiência, né, diferente e um ato muito nobre, né? Porque você pegar 3 crianças, né? Sim. Uma já é um desafio para você cuidar, e ainda mais hoje que a gente tem, né, tempos modernos e economicamente falando a situação não está fácil para ninguém, né? Então 3 crianças é algo realmente assim desafiador. Você fez uma pergunta anterior de quantos casais conseguiram adotar no grupo. Ontem a gente estava fazendo esse levantamento. Foi de 9 a 10 casais que conseguiram adotar. Eu até brinquei, né? Ontem na reunião eu falei assim, o grupo parece um pé de coelho, porque as pessoas estão vindo, estão conseguindo adotar, né? As coisas, graças a Deus, têm ocorrido e as pessoas saem e adotam e continuam participando sabendo o que tem que fazer. Não fica perdido, igual
eu Sim. estava te Não falando, fi- né, não do fica durante, perdido agora, na chegou, o que situação. eu faço? Depois, aconteceu esse problema, o que eu faço? Aí, porque a gente está sempre conversando, a gente tem um grupo, né, que a gente vai se falando sobre o dia a dia, né, de As crianças pais. adotadas, elas costumam perguntar alguma coisa para os pais, assim, tirar algumas... Elas têm alguns questionamentos, às vezes falam, nossa, agora, o que eu vou responder? Olha, Não no teu caso, mas assim, alguma sim, experiência que você... Sim, né? tem muitos. Tem pessoas, tem uns, a gente já ouviu, além, não só do nosso grupo, mas fora, porque a gente vive, a gente respira isso, porque nós somos, a gente faz esse trabalho, então a gente é atento a essas coisas, né? Então já ouvimos filhos querendo conhecer os pais, né? Biológicos, dúvidas de todas as espécies. É porque, na verdade, às vezes é porque tem uma origem, né? Então, às vezes, será que eu tenho um irmão? Será que eu tenho alguma... É algo bem, assim, complexo e delicado, né? Delicado, Isso delicado. acho que é por cada casal, né? Isso é algo de cada casal. E uma pergunta, assim, né? Um pouco até desagradável, mas já aconteceu, às vezes, da família adotar a criança, ficar 1 mês, 2, e de repente... falar, não deu, não se adaptei, não deu certo. Não digo aqui em Ouro Fino, às vezes até aconteceu, mas assim, claro que já aconteceu, né? Mas aí como é que trabalha Olha, isso? eu conheço 2 casos. Eu conheço um caso, assim, que eu só acompanhei via sentença, que foi para a imprensa. Porque como advogado deve que os pais adotivos quiseram devolver a criança, né? E houve até indenização, né? Porque é o seguinte... A criança adotada, ela vem com uma bagagem. E a gente debate muito disso nos grupos, que ela já teve uma primeira rejeição. Por isso que ela está indo para adoção. Né? Ela já teve a primeira rejeição. Daí você, que vai se tornar pai adotivo, ela tem a segunda rejeição. Né? Então isso daí é muito ruim para a criança ou para o adolescente. Então o Tribunal de Justiça de São Paulo foi lá e condenou esses pais. E eu tive um caso que eu acompanhei, que ocorreu adoção de 2 crianças. Com o falecimento do pai, a mãe quis devolver. Começou a maltratar e devolveu. Sim. E adivinha quem hoje está com a guarda dessa criança? Quem? A própria mãe. Né? A mãe biológica. Olha que situação, né? Olha que engraçado. Ela o mundo deu volta e a criança voltou para ela. Ela conseguiu melhorar de condição, comportamento, né? E veio e hoje, até quando eu sei, né? Até quando eu fiquei sabendo, essa criança estava com a mãe biológica, ela tinha a guarda do filho biológico. Ela não tinha o poder familiar, que era o pátrio poder. Ela tinha a guarda provisória do próprio filho. Então ocorre isso daí. Então é aquela coisa assim, que a gente sempre debate no grupo e a gente passa falando não pegue, não entre em adoção para agradar o seu marido, ou não entre em adoção para agradar a sua esposa. Tem que ser um consenso entre ambos. Vocês têm que sentar, ter muito diálogo, conversarem, né? É isso, você tem certeza? É isso aí mesmo? Quando eu tomei a atitude para chegar para Eleodoro e falar assim, olha, vamos adotar? Eu sabia e eu estava consciente do qual era a minha decisão naquele momento. Eu não fiz algo para agradar a Eleodora. Sim. Porque não tem como. Eu estaria me desagradando pro resto da vida. Porque ele vai se tornar o teu filho pro resto da vida. Sim. Ele vai se tornar seu herdeiro pro resto da vida. Então não teria como eu tomar uma atitude só para agradar. E essa adoção não é legal segue todos os trâmites, né? Tem o teu nome, leva tudo. Certidão de nascimento. Nome dos avós paternos, nome das avós maternas, tudo é feito. E se cancela o antigo registro civil de nascimento, né? Acontece muito também da criança sair direto do hospital e já ser adotada? Sim, acontece. Sim, né? É por isso que a gente estava falando, né? Sobre a entrega legal, né? Quantas questões do aborto, né? Acontecendo, teve uma polêmica, né, da atriz global e foi muito impactante tudo isso, essa adoção legal. Nós não estamos falando de o que a gente acha que deixou de achar, né, cada um, mas o que ela fez foi muito digno, né, poderia ter feito um aborto,
poderia ter tirado uma vida, né? Essa é a decisão foi outra. Foi outra. Então a gente tem falado, a gente tem falado sobre isso. Pode ocorrer não somente com o estupro, não, mas outras situações aonde você pode sim, dignamente entregar o seu filho para adoção. Sim. E que tenho certeza que tem mães assim de braços abertos para recebê-los. Essa é a questão, né? E a gente vai trabalhar muito isso esse ano. Ontem nós estávamos falando como grupo sobre essa entrega mesmo, né? Esse grupo, vocês se reúnem nós nos reunimos mensalmente, toda segunda, terça-feira do mês, né? Mensalmente nós temos reuniões e lá a gente debate a adoção. E aí as suas ramificações, o que? Apadrinhamento afetivo, que você comentou, entrega legal, que nós acabamos de falar, né? E o que ocorre? A gente estava chegamos num consenso que às vezes a pessoa parte para um aborto porque às vezes é por falta de conhecimento. Como assim você está falando isso? Ela não sabe que vai tirar aquela criança, vai ser uma forma muito ruim, que pode vir a causar danos para a saúde dela. Acaba sendo meio que uma ignorância dela, porque ela não entende o que ela não entende que existe uma entrega legal. Que essa entrega legal é realizada em conjunto com a rede. Dante, que é essa rede que você sempre tanto fala? Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, assistente social, vai atrás psicólogos. deles. Eles vão te dar todo um amparo, uma orientação, que essa criança, ao nascer, ela já vai direto para a adoção. Ela já é ela já é encaminhada. Ela já é encaminhada para a adoção. Então, é uma sugestão minha. Eu não vim discutir aborto, se é certo ou errado. Sim. Não entro nessa seara, né? Mas eu te sugestiono, faça a entrega legal. Tem muito pais aguardando seus filhos. Faça isso. Muitos filhos precisando de pais e muitos pais querendo ser pais. Eu não sei o que aconteceu com você, mas não transforme uma maldade em outra maldade. Sim. Transforme a maldade em outra bondade. A maldição em bênção. Então, pense isso. Pense isso. A experiência de vocês é fantástica, então, né? Vocês estão, assim, felizes, né? Realizados. Sim. Né? Hoje o menino tem que idade? 10 anos. Já é um mocinho, quase passando a mamãe, né? Já um garoto incrível, abençoado. Só tenho que agradecer a ele, né? Como um filho. Por ele eu me tornei mãe. Eu falo muito isso. E ele é um presente de Deus na nossa vida, né? Eu só tenho que agradecer. Como pai também, né, Dante? Nossa, eu não tenho nem o que falar. Aí vocês queriam um menino mesmo? Hã? Vocês queriam um menino mesmo, ou não? Deus mandou que ele era para nós. Entendi. Exatamente como mandou. Porque assim, né? Uma experiência, eu vou falar bem rapidinho no seu nosso tempo. Não, ainda temos tempo. Mas assim, quando nós fomos conhecer, chegaram com um bebê branco de olhos verdes. Falaram assim, vocês nem precisam falar para ele que ele é adotado, porque vocês é parecidíssimo. Brancos, né? E nós não sentimos no coração. E foi que daí foi um dos últimos que nós conhecemos. É daqui de Ouro Fino mesmo, não? Sim. E acabou que ele veio para nós e nosso coração se encheu. E o Dante falava assim, traz o bombonzinho para casa, porque o nosso filho é negro. E com muito orgulho, né? Ele é preto, ele é negro e tem muita honra. Olha que bênção, que história, né? E eu falo para ele, nós estamos criando ontem nós conversamos com ele, um garoto forte e corajoso, que tenha voz na sociedade, que tenha respeito pelo próximo, que seja bênção na vida das pessoas. É isso que a gente grande cidadão. Um grande cidadão. É o caso da Simone com o Baganha, né? Assim, eles que me dê liberdade de falar deles, mas o deles são 2 meninos também morenos, né? Sim. E são meninos lindos. Sim. Lindos. Sim. Já estão moços, eu acho que deve ter lá seus 18 anos. Com certeza. Né? É uma experiência, assim, diferente, né? Sim.
E assim, a gente já ouviu, você é corajosa, vocês são corajosos. Sim, mas é um ato de coragem mesmo, não é, doutora? Olha, coragem que eu falo assim, porque você tem que ter disposição para isso. Eu acho desprendimento Exato. De amor e coração e alma, sei lá o que é, porque não é pra... Eu penso que a adoção não é pra qualquer um. Não. Eu falo que são escolhidos de Deus mesmo. Eu acho que a adoção, assim, um outro tema, né? Mas é que nem uma criança autista, né? Ou com síndrome de Down, não é para qualquer pessoa, não né? Tem o casal certo, tem a família certa para aquela criança ter a convivência, né? E ter a adaptação dela. Olha, eu brinco lá na rádio, né? A adoção é o maior barato, é o que eu acho. Eu acho a adoção é um ato de amor sensacional. Eu me recordo, né? Às vezes eu não falo muito, que eu me emociono nesse dia que para mim foi eu não tive a experiência de ir a uma maternidade. Fui ver filhos de amigos mas o meu mesmo. Então esse dia que tudo ocorreu marcou para mim. E aí eu comento que eu me lembro que a pessoa foi, eu falei, mas não tem mais ninguém. Ela falou, tem um lá. E eu falei assim, mas eu gostaria de ver esse um lá. É coisa de Deus mesmo. E aí eu viro aqui nessa câmera, meu filho está aqui presente, quem me conhece já conhece ele, mas não faço isso, mas eu falo, meu filho muito me lembra, na história da Bíblia, Davi. Sim. Tem um lá, mas eu quero ver esse um lá. Sim. E quando veio, Deus me manda o meu maior presente, que é a coisa que me faz todo dia acordar cedo, trabalhar, tá? A gente trabalha demais, às vezes até mesmo, quando vocês vão parar de trabalhar, eu falo, filha, a gente faz tudo isso por ele, por nós e por você também, né? Que história linda, né, gente? Que história linda, emocionante. E a gente, quando ele fala... É um ato de amor mesmo. Quando eu falo assim, ele fala, a gente vai esperar. E eu falo que foi um encontro de Deus mesmo, porque o meu filho veio, nenenzinho, a gente marcou isso, uma chupeta amarela, mamando, e veio vindo. Tinha, gente, na verdade, umas 30 pessoas naquela hora ali. O meu filho olhou pra mim, levantou os braços e ninou no meu peito. Olha! E eu fui ali, né, ele debruçou no meu peito, ficou ninando. E eu não falei nada pro Dante. E dei pro Dante, ele aceitou, porque o outro ele não tinha aceitado. Não quero pegar. E ele aceitou. E depois começou a pedir. Que experiência. Tanto que não era tanto de Deus que a gente foi embora. Eu liguei e tava indo embora. E aconteceu algo assim, que eu voltei novamente e a família que era a primeira da fila, tinha desistido. Algo de Deus mesmo. E era para ser de vocês. É meu. Só foi feito... Eu agradeço a genitora, sempre falo isso com muito amor, foi ela que me trouxe meu filho ao mundo. É uma experiência única, a gente não tem palavras para falar, né, para expressar o que é esse amor, né? Só quem sente mesmo, só quem vive, né? Isso mesmo. É o que você falou, é a realidade de cada um. Só para abrir um parênteses aqui, eu também tenho uma experiência assim, né, de família. Eu sou adotada, eu né? sei, linda. Mas é pela própria família mesmo, né? Então, assim, para cada um, Deus tem uma história, Deus tem, né, um propósito. Tem um propósito. Né? E para vocês foi a criação, né, ter esse menino, né? E serem assim, pelo que eu vejo, assim, né, são pais muito amorosos, né? Porque vocês se emocionaram aí ao falar, né, de quando pegaram o menino no colo, né? Sim. E aí aquilo queimou no coração, não é esse mesmo que eu vou... que eu vou criar, que eu vou educar e que vai ser o meu filho, vai levar o meu nome, vai ser o meu herdeiro. É meu herdeiro. Isso é uma benção, né? Sim. Dante, a gente está indo aí para os finalmente. Você tem um programa de rádio, né? Momento Legal. O que é esse programa na Rádio Difusora? Isso, eu tenho aqui em Ouro Fino eu participo do Momento Legal, né? É um quadro, toda quarta-feira às 9h30, na Rádio Difusora Ouro Fino. Você que sintoniza o rádio é 94.1 FM e você também pode ver
ouvir pelo aplicativo ou pelas redes sociais da difusora. Além disso, todos os programas do Momento Legal vai para o meu canal, Dante Severo, no YouTube também. Eu tenho um canal lá. Lá se fala não só de adoção, tem direito de defesa do consumidor, tem inventário, tem contratos de aluguéis, né? E outros temas ligados ao mundo jurídico. Bem interessante. Você tem algum canal? Tem alguma... Não, nós tínhamos um projeto, que não foi dado sequência, porque eu tive que fazer uma cirurgia no começo do ano e foi abortado isso. Mas a gente sempre está falando, fazendo palestras, sempre disposta, né, a levar esse nosso conhecimento e essa nossa vivência, né, como pais por adoção, né, como eu sou psicóloga. E é importante frisar isso. E é tão bacana, né? Um é psicólogo, outro é advogado, então casou certinho. Casou certinho. Casou certo. Perfeito, né? Sim. Perfeito. Graças a Deus. Ó, antes da gente ir para os finalmente aqui, eu costumo fazer algumas perguntas para os convidados, né? E aí eu vou perguntar para você, depois eu pergunto para você, não precisa, se não quiser responder também não pode responder, não precisa, né? Doutor Dante, para quem que você abre a porteira de Ouro Fino? Para a população. Para a população, para os pais adotivos, para os pais biológicos, mas para o povo. Eu abro a porteira, se me concederem isso daí, para o pessoal de Ouro Fino. Para quem você fecha? Para discriminação, seja o que for, seja qualquer gênero, para discriminação, eu fecho a porteira. Eleodora, e para quem que você toca o berrante? Toco berrante? Toca o berrante, seu moço. Meu Deus, eu toco berrante. Difícil, hein? Porque o berrante não é fácil tocar, não. Tem pra me ajudar? Porque não pegou de surpresa essa. Não quiser, não sei te não responder sabe. Agora, assim, daqui a pouco você... Então nem vou perguntar para quem que você não toca. Então vamos lá. É um bate e volta, uma música predileta. Música predileta aquela... O Espelho. Agora eu não sei te falar, é uma música evangélica. Raridade é o nome dessa música. Raridade, você é o espelho. Você é o espelho. É uma música que marca a minha vida, fala muito sobre a minha vida. Que bacana. Uma qualidade. Amor. Um defeito. Sistemática. Perfeccionista. Uma comida preferida. Japonês. Comida japonesa. Meu Deus. Amo. E um livro. Livro. Comer, Amar e Rezar. Perfeito. Doutor Dante, uma palavra? Gratidão. Perfeito. Uma história que lhe chamou a atenção? Uma história que me chamou a atenção? Tem várias. Deixa eu ver aqui, recente. Como essa história? Eu ouvi agora recente num podcast também, de um cara que eu sou fã. O brasileiro tem bronca dele, mas eu sou fã dele, do Galvão Bueno. Até mesmo porque eu faço parte hoje da Difusora Esporte, então eu tenho que prestar atenção nessas pessoas, né? Do Ayrton Senna, que ele ajudava muitas pessoas sem colocar em Facebook, que nem tinha naquela época, Instagram, né? Sem se expor, porque hoje as pessoas gostam de distribuir as coisas e plá, parece que tem a extensão, né? É isso. Um filme, doutor? Um filme, Forrest Gump, o contador de histórias. Ele ama. Um momento marcante? A vinda do meu filho. Uma qualidade? Lealdade. Perfeito. Adorei a presença de vocês aqui. Que delícia. Antes de terminar, eu quero agradecer aqui a Fátima Tomás, né? Ela é minha cabeleireira. Semana que vem é ela que vai estar aqui. Que legal. Ela vai falar de beleza, de autoestima, né? Vai trazer dicas aí bacana. Vai ter uma promoção, né? Vai ter um sorteio aí, isso na quarta-feira que vem. Então a mulherada aí fique atenta, né? Para estar acompanhando e para estar sabendo as tendências aí para ficar mais bonita. Ela fez o meu cabelo, fez a maquiagem. Muito obrigada, viu, Fátima, o Leandro, né? A Rosemary Bianchese, que é manicure e pedicure também. Quero mandar um abraço aqui a todos que nos acompanharam, né? A Leira, o pessoal que acompanhou aqui, o Márcio Eduardo, Dudu,
Temos aqui também a Joelma Oliveira, o Jefferson, né? Já tinha falado dele, o Júnior e a Thelma. Obrigado também aqui a nossa equipe que está aqui, o Anderson, Cadu, Rachid. E, gente, acompanha aí o nosso canal, né? ourofino.tvnet. E também o meu canal Pode Falar com Suzete Galvão. Sucesso. Muito obrigado por vocês terem vindo, foi um tema muito bacana. Muito e a gente pode trazer de novo vocês para falar de outros temas, né? Com certeza. Que é relevante e que é de interesse da população. Sim. Muito obrigado, sucesso para vocês, Deus abençoe vocês, Obrigado. seus filhos. Eu vou falar, posso falar? Pode, à vontade. Obrigada. Suzete, eu quero te desejar grandes bênçãos na sua vida. Viu? Bem. Nós sabemos disso. Eu posso falar também? Hoje é dia de emoções. E eu só sei, assim, que eu estava junto e nós sentimos junto. Então, algo, assim, sobrenatural na sua vida. Amém. Viu, meu bem? Eu recebo, amém. Obrigada. Sabe isso. Também desejo tudo isso para você, Muito mas eu obrigada. queria dar outros recadinhos. Pode dar, fica à vontade. Seguinte, você que pretende adotar, quer fazer parte de um grupo, nós temos o Grau Agape no Instagram. Vai lá, nos segue, né? E pode entrar em contato também, que eu vou passar o número para vocês. Bacana. Que você quer fazer parte. Olha, eu tô querendo fazer adoção, tô mais perdido que segue em tiroteio. Então eu vou te passar um contato, que é do nosso diretor de comunicação, Márcio Eduardo, que é o Ele está acompanhando a gente aqui. que é o 35 9 8424 6983. 35 9 8424 6983. Entre em contato com o Márcio Eduardo, ele é o nosso diretor de comunicação do nosso grupo. Ele vai estar te informando e vai estar te adicionando e orientando para você entrar no grupo do WhatsApp do Grau Agape. Lá a gente fala tudo, resolve, tira dúvida, vai te ser uma baita orientação para você que Aí pretende você vai entrar na saber se adoção. realmente você tem esse chamado para ser um Exatamente. pai ou uma mãe É isso adotiva. aí. É ou um chamado. Não. É isso aí. Somos Né? privilegiados. Muito obrigado, muito boa Obrigada. noite. Muito obrigado. Obrigado a vocês e até Obrigada. quarta-feira no próximo programa Pode Falar com Suzete Galvão.